Fala, guerreiros e guerreiras, curta o vídeo e se gostou compartilhe, ajude a divulgar o canal. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ser avisado assim que publicarmos novos vídeos. Bons estudos! Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965. Capítulo 3º. Das vantagens específicas. Artigo 22. O funcionário policial fará jus ainda às seguintes vantagens: 1. Gratificação de função policial. 2. Auxílio para moradia. Artigo 23. O policial fará jus à gratificação de função policial por ficar, compulsoriamente, incompatibilizado para o desempenho de qualquer outra atividade, pública ou privada, e em razão dos riscos a que está sujeito. Inciso 1. A gratificação a que se refere este artigo será calculada, percentualmente, sobre o vencimento do cargo efetivo do policial, na forma a ser fixada pelo Presidente da República. Inciso 2. Quando se tratar de ocupante de cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento com atribuições e responsabilidades de natureza policial, a gratificação será calculada sobre o valor do símbolo do cargo em comissão ou da função gratificada. Inciso 3. Ressalvado o magistério na Academia Nacional de Polícia e a prática profissional em estabelecimento hospitalar, para os ocupantes de cargos da série de classes de médicos legista, ao funcionário policial é vedado exercer outra atividade, qualquer que seja a forma de admissão, remunerada ou não, em entidade pública ou empresa privada. Artigo 24. O regime de dedicação integral obriga o funcionário policial à prestação, no mínimo, de 200 horas mensais de trabalho. Artigo 25. A gratificação de função policial não será paga enquanto o funcionário policial deixar de perceber o vencimento do cargo em virtude de licença ou outro afastamento, salvo quando investido em cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial, hipótese em que continuará a perceber a gratificação na base do vencimento do cargo efetivo. Artigo 26. A gratificação de função policial incorporar-se aos proventos da aposentadoria à razão de 30 evos do seu valor por ano de efetivo exercício de atividade estritamente policial. Parágrafo único. Para os efeitos da incorporação de que trata este artigo, levar-se em conta também o tempo de efetivo exercício em atividade estritamente policial, anterior à data da concessão ao funcionário da vantagem prevista no artigo 23. Artigo 27. O funcionário policial casado, quando lotado em delegacia regional, terá direito a auxílio para moradia correspondente a 10% do seu vencimento mensal. Parágrafo único. O auxílio previsto neste artigo será pago ao funcionário policial até completar 5 anos na localidade em que, por necessidade de serviço, nela deva residir, e desde que não disponha de moradia própria. Artigo 28. Quando o funcionário policial, de que trata o artigo anterior, ocupar imóvel sob a responsabilidade do órgão em que servir, 20% do valor do auxílio previsto no artigo anterior serão recolhidos como receita da União e o restante, empregado conforme for estabelecido pelo referido órgão de acordo com as suas peculiaridades. Artigo 29. Quando o funcionário policial ocupar imóvel de outra entidade, a importância referida no artigo 28 terá o seguinte destino: a. A importância correspondente ao aluguel, recolhida ao órgão responsável pelo imóvel. B. O restante, empregado na forma estabelecida no artigo anterior, infine. Artigo 30. Esgotado o prazo previsto no parágrafo único do artigo 27, o funcionário que continuar ocupando o imóvel de responsabilidade da repartição em que servir indenizá-la da importância correspondente ao auxílio para moradia. Parágrafo único. Se a ocupação for de imóvel pertencente a outro órgão, o funcionário indenizá-la pelo aluguel correspondente. Capítulo 4. Da assistência médico-hospitalar. Artigo 31. A assistência médico-hospitalar compreenderá a assistência médica contínua, dia e noite, ao policial enfermo, acidentado ou ferido, que se encontre hospitalizado. B. Assistência médica ao policial ou sua família, através de laboratórios, policlínicas, gabinetes odontológicos, pronto-socorro e outros serviços assistenciais. Artigo 32. A assistência médico-hospitalar será prestada pelos serviços médicos dos órgãos a que pertença ou tenha pertencido o policial, dentro dos recursos próprios colocados à disposição deles. Artigo 33. O funcionário policial terá hospitalização e tratamento por conta do Estado quando acidentado em serviço ou acometido de doença profissional. Artigo 34. O funcionário policial em atividade, excetuado o disposto no artigo anterior, o aposentado e, bem assim, as pessoas de sua família, indenizarão, no todo ou em parte, a assistência médico-hospitalar que lhes for prestada, de acordo com as normas e tabelas que forem aprovadas. Parágrafo único. As indenizações por trabalhos de prótese dentária, ortodontia, obturações, bem como pelo fornecimento de aparelhos ortoédicos, óculos e artigos correlatos, não se beneficiarão de reduções, devendo ser feitas pelo justo valor do material aplicado ou da peça fornecida. Artigo 35. Para os efeitos da prestação de assistência médico-hospitalar, consideram-se pessoas da família do funcionário policial, desde que vivam às suas expensas e em sua companhia: a. O cônjuge. B. Os filhos solteiros, menores de 18 anos ou inválidos e, bem assim,
as filhas ou enteadas, solteiras, viúvas ou desquitadas. C. Os descendentes órfãos, menores ou inválidos. D. Os ascendentes sem economia própria. I. Os menores que, em virtude de decisão judicial, forem entregues à sua guarda. F. Os irmãos menores e órfãos, sem arrimo. Parágrafo único. Continuarão compreendidos nas disposições deste capítulo a viúva do policial, enquanto perdurar a viuvez, e os demais dependentes mencionados nas letras B a F, desde que vivam sob a responsabilidade legal da viúva. Artigo 36. Os recursos para a assistência de que trata este capítulo provirão das dotações consignadas no Orçamento Geral da União e do pagamento das indenizações referidas no artigo 34. Gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Até a próxima!